Procura aqui, marca esses dois aí. Isso, pronto. Tu vai ver onde é que ele vai entrar aí. Ah, tô aqui ao vivo, né? O pessoal vai começando a entrar. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui só esperando o nosso convidado chegar, doutor Edilberto Carlos Pontes Lima. Vamos só aguardar um pouco aqui a chegada dele para a gente iniciar a nossa live. Vai não, isso. Vê onde é que ele tá aí. Ele ainda não entrou. Opa, tá aqui. Doutor Edilberto. Entrou aí? E agora sim. Ouvi? Boa tarde, Edilberto. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Que prazer, rapaz. Privilégio estar com você aqui nessa live. Ah, prazer é meu. Falar um pouco aqui do Edilberto. Edilberto foi presidente do Tribunal de Contas do Estado, hoje é vice-presidente, é conselheiro lá do tribunal, né? Doutor em economia, né? Gosta de escrever artigos, e todos muito bem estruturados e interessantes. E, inclusive, quando foi presidente do tribunal, muitas vezes nos recebeu lá, foi muito atencioso conosco, sempre acolheu nossos pleitos, os pleitos da área pública, dos contadores da área pública. Enfim, nós temos aqui uma relação muito boa, né? Considero até uma amiga aí, embora a gente não esteja se vendo todo dia, mas sinto por ele uma grande amizade e agradeço também muito por ele ter sido muito atencioso conosco quando esteve à frente lá do tribunal. E, Edilberto, entrando aqui no que a gente está se propondo a falar aqui na live, né? Nós vimos aqui teu artigo, A Parada da Economia e o Papel do Estado, né? E realmente muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia em que há um debate muito grande sobre a necessidade de ter todos esses cuidados nessa pandemia, né, com a saúde das pessoas, e o isolamento tem sido assim, por exemplo, a alternativa primeira e me parece que única até então, tomada pelas autoridades da área pública de uma forma geral, especialmente aqui no nosso estado, né? Nosso isolamento foi prorrogado até o dia 5 de maio, ainda sem uma perspectiva se vai reabrir a economia ou não, mas conversar contigo um pouco, ver a tua visão sobre esse momento que nós vivemos, né? E justamente o papel do Estado nesse momento em que estamos numa pandemia, e uma pandemia, eu diria, não só de saúde, mas também econômica, vamos dizer assim, né? Existe aí também uma questão econômica muito forte que está, vamos dizer assim, prejudicando aí principalmente as pessoas jurídicas, quer dizer, as pessoas físicas estão tratando da saúde, ficando em casa, mas ao mesmo tempo estão se prejudicando no sentido de que muitos estão perdendo seus empregos ou vão perder seus empregos, muitas empresas estão fechando, muitas empresas estão tendo descontinuidade, com muita dificuldade, né, e sem uma perspectiva desse momento. Então, como é que você enxerga aí o papel do Estado nesse momento em que nós vivemos um paradoxo aí entre saúde e economia? Então, boa tarde, Robson. É um prazer enorme conversar com você, conversar com todos do Conselho Regional. Realmente eu tenho uma relação muito boa com o pessoal do Conselho de Contabilidade, sempre um prazer muito grande. Dá para ouvir bem aí? Tá Bom? bem, tá Bom, ótimo. né? E tinha um prazer especial quando o Robson ia ao tribunal, porque eu sempre tinha perguntas do Ceará para fazer a ele, que meu filho já encomendava. Olha, o Robson vai lá, então pergunte isso, pergunte aquilo, se o TEC vai ser demitido, se não vai. Então eu sempre brincava com ele sobre isso. E eram sempre conversas muito produtivas, muito interessantes. E obrigado por esse convite. Tem uma amiga, Robson, que é muito espirituosa, e ela disse assim, olha, a gente abre a geladeira, sai uma live. De fato, toda hora a gente... Tantas lives, né? O tempo inteiro isso. Mas isso é um sinal de que o ser humano ele é muito... Aquela história que realmente é um ser social, né? A gente tem necessidade de estar em interação com as outras pessoas. Não basta... Agora mesmo, acabei de sair de uma reunião no Google Meet, que era um secretário de controle externo em todo o Brasil, e a gente estava discutindo o papel dos tribunais de contas, atuação, como é que deveria atuar na história da pandemia. Porque a ideia é o seguinte, olha, os tribunais não podem atrapalhar, tem essa visão de estar criando obstáculos artificiais nesse momento difícil que a gente está vivendo agora,
mas ao mesmo tempo a sociedade espera que compre o respirador, que faça o hospital, que faça o que tem que ser feito, mas que seja respeitado aqueles limites, aqueles princípios. Ninguém quer nada superfaturado, não é isso? Quer comprar o álcool em gel, mas de acordo com o preço que esteja sendo praticado pelo mercado neste momento. É claro que não vai querer que seja o preço de antes da pandemia, que essas coisas subiram. Mas também não quer que seja 2, 3 vezes mais caro, seja 50% mais caro. Então, o controle externo continua tendo esse papel. E agora eu estava debatendo com o secretário de controle externo em todo o Brasil exatamente sobre isso. Como é que deve ser a atuação do Tribunal de Contas? Não atrapalhar, mas ao mesmo tempo não se omitir, né? Continuar cumprindo o seu papel para qual ele foi desenhado. É um desafio, tanto não é trivial, até porque é um assunto completamente inesperado nesse ponto específico. Mas especificamente sobre esses gastos de saúde, sobre a pandemia, sobre o retorno da economia, realmente é um grande desafio que a gente está enfrentando, como todo mundo sabe, mas eu acho que a grande coisa, a vantagem que nós temos hoje, é que a gente já tem muitas lições da história. Eu acho que, até estou recomendando muito, pessoal, ler um livro foi chamado Lords of Finance, um livro de 2011, por aí, mas que ele conta a história da Grande Depressão que o mundo enfrentou lá em 1929. Esse livro dá lições muito importantes para agora, para esse período de agora. Porque é o seguinte, olha, o mundo ali entrou numa grande depressão, e a gente viu o que é uma grande depressão, na prática, uma experiência histórica extremamente triste, mas muito real, muito concreta. Tem até livros sobre isso, filmes sobre isso. O que é basicamente, tem uma desorganização do sistema financeiro brutal, e não é porque você gosta de banco, muita gente tem preconceito contra banco, não pode ajudar banco, não é isso, porque banco funciona como se fosse o sangue do sistema econômico. Se os bancos quebram, tem uma crise de confiança dos bancos, a quebradeira depois é generalizada, porque eles trabalham com confiança, né? A matéria-prima de banco é confiança. Lá você tem 20% só do recurso que as pessoas depositam que está lá, o resto está emprestado, não é? Do multiplicador bancário empresta. Então, quer dizer, por que você deixa seu dinheiro no banco, você confia. No momento que as pessoas deixam de confiar nos bancos, todo mundo corre para pegar banco. Então, chama de corrida bancária. E aí há uma quebradeira, começa quebrando um, aí tu começa a desconfiar que os outros também vão quebrar. Enfim, então tem um problema muito, muito grave se os bancos quebrarem. O que houve em 29? Os bancos quebraram, quebradeira generalizada. Depois as empresas todas quebraram. Houve um desemprego em massa. E aí a consequência disso, muita fome, uma fome no mundo inteiro. E a consequência da fome, muitos saques, uma desorganização muito grande. Há relatos de pessoas, milhares de pessoas nos Estados Unidos no meio das ruas, sem nenhuma perspectiva. Na Europa também. Isso acabou sendo a matéria-prima, o caldo de cultura para os movimentos autoritários que seguiram, né? O nazismo, o fascismo, tudo que seguiu depois da Segunda Guerra Mundial, boa parte disso foi em decorrência da Grande Depressão, que desorganizou completamente o sistema, primeiro o sistema financeiro, o sistema bancário, depois as empresas, e aí o desemprego em massa, fome, saques, falta de perspectiva. E aí isso é ótimo, é uma matéria-prima para os movimentos autoritários que seguiram logo em seguida, o nazismo, o fascismo, depois a Segunda Guerra Mundial, enfim. Então, o fato é o seguinte, a gente aprendeu com aquilo ali, o mundo aprendeu com aquilo. Uma coisa que aprendeu, olha, não adianta, naquela época eles foram muito conservadores. Na hora de resolver o problema, os bancos centrais, os principais bancos centrais, o Banco Central da Europa, não é na época da Europa, o Banco Central inglês, o Banco Central francês, o alemão e o americano foram extremamente conservadores. Eles estavam apegados ao que chamava na época o padrão ouro. Você só pode emitir moeda se você tiver determinada quantidade de ouro. Cada moeda, o dólar tinha cada dólar tinha que ter tantas gramas de ouro, cada libra esterlina tinha que ter tantas gramas de ouro, enfim, tinha essas proporções todas. Só que a oferta de ouro é limitada, por óbvio. Onde é que ficava o ouro? Ficava lá no subsolo dos bancos centrais, né? E nas minas, e ficava dependendo das minerações. Então era limitada a oferta de ouro. E os banqueiros centrais, os bancos centrais, se apegaram muito a isso. Em vez de ter flexibilizado isso, olha, o sistema bancário vai quebrar, precisa de liquidez. Eles não deram a liquidez que o sistema bancário precisava. Consequência, como não deram essa liquidez, o sistema bancário quebrou, entrou em colapso e depois o restante da economia, como falei há pouco. Então, você aprendeu isso, olha, o que não se deve fazer? O que não se deve fazer nessas horas é excesso de conservadorismo, fundamentalismo, ideologia, como fizeram em 29. E agora, eu acho que a última grande crise mundial, que é enorme também, não grande como a atual, mas muito grande também, que foi a crise de 2008, né, com o subprime lá, começou nos Estados Unidos, mas se alastrou pela Europa também, eles fizeram a coisa correta.
na época, o Ben Bernanke, o presidente do Federal Reserve Bank, o chairman, como eles chamam lá, eles ofertaram maciçamente recursos para o sistema financeiro. E a época houve muita crítica ao presidente Barack Obama, mas estão ajudando os banqueiros e tal, salvando bancos, isso é um absurdo e tudo mais. Mas o fato é que fizeram isso e conseguiram salvar o sistema bancário americano. Muitos bancos acabaram saindo do mercado, mas o sistema como um todo manteve a solvência. E também nos Estados Unidos, lembra do presidente do Banco Central Europeu, gente chamado Mario Draghi, italiano, que ele disse assim, olha, não há limites para a ajuda ao sistema bancário europeu. E eles fizeram isso, apesar de todas as críticas. O fato é o seguinte, a economia que parecia que ia entrar numa grande depressão, parecida com a de 29, não entrou naquele período. Então foi outra grande lição. Primeira lição do que não fazer, que foi 29. A segunda lição foi o que fazer com a crise de 2008, que acabou tendo resultados foi difícil também, houve muito desemprego, muita quebradeira, mas muito menor do que a de 29 e poderia ter sido muito pior. Então agora a gente tem uma crise semelhante, até talvez pior do que a de 2008, um padrão semelhante à de 29, da Grande Depressão. Mas como a gente já aprendeu isso, o mundo já aprendeu essa lição, a gente observa claramente que essas receitas estão sendo utilizadas agora. O Federal Reserve Bank já anunciou um pacote trilionário, nem bilionário, trilionário de ajuda, né, à economia. O próprio governo federal com ajuda muito grande aos governos estaduais, nos Estados Unidos também. A Europa, a mesma coisa, os países mais frágeis, por exemplo, a Itália, que sofreu um dano muito grave, a própria Portugal também, recebendo uma ajuda muito grande da União Europeia, exatamente com esse ponto. Gente, se a gente pega, por exemplo, uma quase federação como a União Europeia, tem muito movimento ali de isolamento, que é contra a União Europeia. Movimentos autoritários, movimentos contra esse mundo global, e que adorariam seguir o mesmo caminho que o Reino Unido seguiu, né, do Brexit, do isolamento, acabar com a União Europeia. E nesses momentos agora, se a União Europeia não entrar forte, ajudando, apoiando, você dá muita margem, muita força aos que são contra a União Europeia. Então, eles acordaram para isso, anunciaram um pacote agora, não sei se vocês viram, a Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, anunciou um pacote de 800 bilhões de euros para ajudar o sistema bancário e a economia e os governos de uma forma geral na Europa, à semelhança do que aconteceu com o Mario Draghi na crise de 2008. Então, me parece que esse é o caminho. A gente não é um momento de ideologia, é um momento de a gente ser fundamentalista. É o momento do papel do Estado atuar fortemente por meio dos seus vários instrumentos, Banco Central, bancos de fomento. E no Brasil, essa é uma questão muito interessante, como houve uma série de problemas nos governos anteriores, a gente viu aí Lava Jato, esses problemas todos que aconteceram, formou problemas no BNDES, que foram muito denunciados, formou-se uma certa ideologia anti-governo, uma ideologia anti-Estado, como se a participação do Estado fosse sempre ruim, associada à ineficiência, associada à corrupção. Mas, gente, nesse momento agora, se não for o Estado atuando fortemente, se não for o Estado, a gente não vai conseguir sair desse buraco. A gente vai entrar na depressão e vai cada vez afundar mais, como se fosse um atoleiro. Primeiro, na questão imediata, a questão de saúde. O apoio do setor privado é importante, claro que é. O setor privado, por exemplo, compra, outro dia vi em vários estados, houve também cotas de pessoas, de milionários, de pessoas que têm muitos recursos, fazendo cotas para comprar respiradores, para auxiliar em construção de hospitais. Tudo isso é importante. Mas todos nós sabemos que isso é absolutamente insuficiente. Se o Estado não entrar pesado, o Estado, o governo, o estadual, o governo de uma forma geral, as pessoas que não têm condição de pagar, elas vão morrer à míngua, não é isso? Então, o papel do Estado tem que entrar muito forte aí, tanto na área de saúde diretamente, construção de hospitais de campanha, construção de respiradores, de UTIs, etc. O Estado entra fortemente, mas como também na área de proteção àqueles que estão sendo atingidos diretamente por uma pandemia. O Robson, que é contador e que tem empresa de contabilidade, deve estar sofrendo isso na pele, vendo seus clientes sofrendo isso diretamente. Quer dizer, se o Estado não atuar fortemente para apoiar esses setores que foram atingidos diretamente, o que a gente vai ter é o que houve em 29, uma desorganização completa. E aí, desemprego em massa, daqui a pouco começa a ter saque no supermercado, problemas, gente na rua, morrendo de fome, pedindo de toda ordem, enfim. A desorganização
econômica e social muito grande. Quer dizer, e a fome, esse tipo e a desorganização econômica, é a matéria-prima, como foi em 29, para movimentos autoritários, para desorganização política, para desorganização do Estado. Então, eu acho que essa lição que a gente aprendeu é importantíssima e a gente acho que o Brasil, apesar de, como eu disse, essa crítica ideológica, esse sentimento ideológico que surgiu no Brasil nos últimos anos, anti-Estado, mas apesar disso, o fato é que a resposta tem sido positiva. Se a gente olhar, nem ser pelo governo federal, diretamente o Poder Executivo, mas o fato é que o sistema, com a forma como um todo, está dando as respostas adequadas até aqui. Senão, vejamos, a gente viu aí que a primeira coisa foi o decreto de calamidade, né, que o governo fez, o Congresso aprovou rapidamente. Muito importante, porque aí você já, por exemplo, no ponto de vista de lei de responsabilidade fiscal, que é importantíssima em períodos normais, mas num momento como esse ela iria atrapalhar, não é? Puxa, se eu estou precisando gastar um monte, se as minhas receitas diminuíram, e a minha despesa aumentou dramaticamente de estados e municípios, como é que eu vou respeitar esses limites da lei de responsabilidade fiscal? Como é que eu vou voltar aos limites? Então, em boa hora, o decreto foi feito pelo presidente da República e o Congresso deu a resposta adequada e fez, aqui também no Estado foi feito. Importantíssimo isso. Mas não só isso. Essa ajuda, por exemplo, para os estados e municípios, a medida provisória que o governo fez, tem até um número aqui que eu anotei, medida provisória extremamente importante, que é restabelecendo os valores de fundo de participação dos estados e municípios. Importantíssima também essa medida provisória. De início, 4 meses, né? Mas o Congresso, pelo jeito, vai prorrogar isso até o final do ano, pelo menos. Esse PLP que foi aprovado na Câmara, na verdade foi iniciativa da Câmara, de repor o ICMS e o ISS dos estados e municípios até o final do ano, valores do ano passado, extremamente importante também, principalmente para os estados maiores, mesmo os estados menores, mesmo o estado do Ceará, que é um dos mais ricos da federação, mas o ICMS, a receita própria, é em torno de metade da receita disponível do estado. Então, essa perda de 30%, 40% que você anuncia aí, não poderia se acontecer. Esse orçamento de guerra, esse importantíssimo, por exemplo, que foi aprovado. Na verdade, não foi aprovado ainda, foi aprovado na Câmara e está sendo discutido no Senado. Acho que foi aprovado no Senado e voltou para a Câmara. Essa PEC do orçamento de guerra, importantíssimo também, porque dá um poder de fogo muito maior ao Banco Central, comprar títulos públicos e títulos privados. A novidade é tanto, gente. O Banco Central vai poder comprar, embora que seja no mercado secundário, porque o Senado mudou isso, mas ele passa a poder comprar títulos privados e comprar títulos públicos, ou seja, ele pode ter uma ação muito mais forte, muito mais um poder de fogo muito maior para o Banco Central brasileiro, que vai ser um poder de fogo semelhante ao que dispõe o Banco Central americano e o Banco Central europeu. Enfim, uma série de medidas estão sendo adotadas que mostram que a sociedade brasileira, o governo brasileiro, está conseguindo reagir. Mas eu acho que o mais importante aqui, Robson, não sei se você também, não quero falar muito, deixa você intervir também, os outros se quiserem, mas eu acho que o mais importante que eu queria chamar a atenção é que esse papel, eu acho que esse talvez é uma coisa que as pessoas não atentaram muito ainda. Ontem me ouvi, por exemplo, o Mansueto falando, secretário de Tesouro, olha, ajuste fiscal é coisa do ano que vem. Esse ano nós vamos ter um déficit 10 vezes maior que o do ano passado. Ano passado foi um déficit de 70 bilhões, esse ano vamos ter um déficit no governo federal de 700 bilhões, déficit primário. Ele disse, ajuste fiscal para o ano que vem. Mas, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, olha, esse ano o governo precisa entrar pesado para proteger aqueles que foram atingidos pela parada da economia. Não é? Aqueles que foram atingidos pela parada, pelo lockdown. E estados, municípios que ficaram desempregados, esses estão recebendo R$600. Esses 800 bilhões é para isso. Mas o problema é o seguinte, o esforço de guerra, de recuperação da guerra, dos destroços da guerra, será ano que vem. Não será durante a pandemia, será depois da pandemia. Quer dizer, ano que vem a gente vai ter ainda, por isso é que essas medidas, olha, só vale até o final do ano. Mas vai ter que ser rediscutido, vai ter que valer uns 2 ou 3 anos para frente ainda, no mínimo, no meu entendimento. Que é um pouco isso, é como o paciente está na UTI, saiu da UTI, mas continua, está no respirador. Saiu do respirador, mas precisa continuar tomando um antibiótico. Então a economia brasileira, a sociedade brasileira, os assistidos, não vai ser... Acabou a pandemia, acabou, foi controlado o vírus. Aí reabre tudo. A economia volta, a arrecadação se recupera, os empregos se recuperam. Não, gente. Os empregos, isso aí, essa recuperação será lenta. Vai demorar pelo menos 1 ou 2 anos para que essa recuperação seja plena. Então, esse ano o PIB cai 5,5%, que é a previsão da The Economist, o PIB brasileiro. O PIB alemão cai 7%, o americano 4%. Previsões hoje que a The Economist fez. Mas ano que vem deve cair também, continuar caindo. Uma recuperação muito lenta ainda. Então, me parece que nós teremos que conviver ainda alguns bons anos com déficit público
E essas regras terão que ser regras fiscais brasileiras, entre elas a LRF, terá que ser flexibilizada por mais tempo pelo Congresso Nacional. Mas, Robson, eu queria, foi um breve comentário, mas passo a palavra para você para, enfim, aí, se você quiser fazer alguma intervenção, algum ponto específico. Tá. Não, foi muito boa essa tua... colocando aí a história, mais ou menos, que aconteceu em outros momentos de depressão, né? Mas eu acredito que quando a gente tem um desafio como esse que nós estamos vivendo, a gente precisa de um plano muito claro, muito transparente para passar para a população. E até o presente momento, eu tenho visto planos isolados, né? O governo do Rio Grande do Sul apresenta um plano, a Fiesp apresenta um plano, alguém ali apresenta um plano. E eu tenho percebido uma desconexão, né, de uma unicidade, de se fazer uma estratégia comum para a gente sair dessa situação que nós estamos, minimizando os prejuízos que vão ter, que serão enormes, né? Você não vê, por exemplo, você vê o isolamento hoje como um único plano de verdade posto pelas autoridades. A meu ver, o isolamento é um eixo, é uma ferramenta, é uma etapa de um planejamento, de um plano de saída para a gente ter uma porta de saída. Aí você vê hoje o governo do Estado com o decreto de isolamento, você vê hoje o município de Xeramobim já autorizando o retorno das atividades, de algumas indústrias, inclusive, né? O governo federal aí com um problema político, como nós estamos, uma falta de estrutura de organização da nossa federação, das autoridades de uma forma geral, em organizar algo que a sociedade possa sentir ou perceber que nós estamos indo para algum lugar, que nós estamos caminhando para uma saída, mesmo que ela seja lenta, mas que ela tenha aí etapas a serem seguidas, seja com relação à questão da saúde, de sei lá, fazer os testes, depois ir liberando algumas atividades essenciais, mas isso está muito, muito omisso para todos nós. Isso, talvez, a falta de expectativa de retorno das atividades econômicas cria um mal muito grande, porque muita gente não vai suportar aguardar sem ter uma luz ao final do turno. Não tem como nem fazer uma agenda das suas próprias micro-tarefas, né? Enquanto uma empresa não... Olha, eu tenho aqui um determinado fluxo de caixa. Como é que eu vou tratar meu fluxo de caixa? Em que momento eu vou ter uma expectativa de retorno? Então, será que eu posso utilizar minhas reservas agora? Será que eu vou ter que buscar capital de terceiro? Então, eu te pergunto assim, tu sente também isso, a ausência de um plano maior, um plano mais macro, um plano que dê um norte para a nossa sociedade? Eu não sei se isso é uma coisa típica só do Brasil, não sei se outros países estão fazendo algo como isso, passando para a sociedade de forma geral, para a população, uma estruturação, uma porta de saída. Sem dúvida, eu acho que esse é um ponto fundamental. Quer dizer, se a gente tem um federalismo, uma das características do federalismo é a coordenação. Não existe hierarquia entre os entes federados, entre a União e os estados e municípios, mas tem que ter uma coordenação. E, infelizmente, hoje, até no problema mais imediato, que era o problema do enfrentamento direto da pandemia, a gente tinha coordenação, né? O presidente atirava para um lado, o ministro da Saúde para outro, cada secretário, cada governo estadual falando uma coisa diferente, enfim, mostra a fragilidade, a deficiência institucional que o Brasil hoje tem nesse campo do federalismo, tem uma coordenação. De fato, cada um caminhou por conta própria, né? E isso ficou muito evidente agora. Houve uma falha do federalismo brasileiro muito clara agora. Cada um ficou por si e ainda bem que havia uma autonomia, porque muitos governadores puderam tomar providências que havia resistências no governo federal. E eu acho que isso foi até importante, essa autonomia. Mas você tem toda a razão. Quer dizer, a falta de uma coordenação é muito clara, muito evidente. Há uma necessidade imediata disso. Porque, como eu estava falando antes, outro dia eu vi alguém falando sobre plano Marshall, por exemplo. Precisa agora lançar um plano Marshall para o Brasil, né? Que foi o plano que foi feito para a reconstrução da Europa logo depois da guerra. Esse plano Marshall, se for feito, eu acho que é uma boa iniciativa. Isso já que a gente está comparando a pandemia, foi feito de uma guerra, com destruição de vários empregos, várias empresas e tudo mais. Para reconstruir é preciso realmente um plano nacional coordenado com a participação de vários atores que sinalize claramente isso, que tenha
horizontes muito claros. Então, Robson, eu acho que a sua análise é perfeita nesse sentido. Há uma carência disso na coordenação federativa brasileira, isso é muito evidente em todo sentido, até no problema mais imediato que é o da saúde. E no day after da pandemia, no dia seguinte, isso vai ser mais importante ainda. Porque agora, como eu estava falando, agora o Estado atua para parar a economia mesmo. E essa é a ideia. Porque como ele quer evitar a disseminação, então você tem que isolar as pessoas e parar. O Estado usa sua força para parar. Quando ele começar a usar a força para reconstruir esse esforço nacional, tem que haver realmente os governadores, o presidente da República, enfim, as principais autoridades do país, tem que ter um plano comum, coordenado, harmônico, e a partir de muito diálogo. Porque a federação é isso. Isso dá um trabalho enorme. Isso é uma peleja constante. É igual a democracia. Tem gente que acha ruim, mas tem que dialogar. É isso mesmo, gente. É isso mesmo, a democracia. Na ditadura é que falou, está falado, né? Não tem discussão, como dizia aquela música do Chico. Na democracia tem que dialogar o tempo todo. O federalismo é a mesma coisa. Já que não existe hierarquia, isso aqui não é um Estado unitário, ou seja, o governador ele não é um secretário, aqui não é um departamento do governo federal, que se dá uma ordem e aí se cumpre, não. Aqui você tem que dialogar. O governo federal estabelece uma diretriz, junta todos os atores, os estados, os municípios, e a partir daí espaço se executar, mas ouvindo todo mundo, dialogando todo mundo. Eu acho que isso está faltando no Brasil. Isso é muito evidente que falta no Brasil, uma coordenação federativa mais forte. E agora, se isso era importante em tempos normais, agora em tempos de reconstrução, pós-pandemia, pós-guerra, vamos dizer, chamar assim, isso vai ficar uma necessidade maior ainda. Eu acho que é urgente, é para ontem isso. Esse anúncio agora do Plano Marshall, eu não vi nenhum governador lá presente, não vi. Isso era para ser o presidente da República, os principais ministros, nem o ministro da Economia estava lá, pelo que eu vi, mas os principais atores econômicos do governo federal, do governo estaduais, agindo em conjunto. Isso é fundamental. Federalismo é isso. É coordenação, é diálogo, é ter um projeto comum. O governo federal define a macropolítica, não é? Ouvindo todos, que ele não é de cima para baixo, ele ouve todo mundo. Depois ele define a macropolítica e a partir daí se vai executando, se vai vendo a necessidade. Mas eu acho que esse ponto é chave. Concordo inteiramente com vocês. Tem uma carência no Brasil hoje, um diagnóstico perfeito. Precisa disso, com urgência, se era necessário em tempos normais, nos tempos pós-pandemia, pós-guerra, vamos chamar assim, isso será uma necessidade absoluta, uma necessidade, enfim, premente. Tá, tem um pessoal perguntando aqui, nos acompanhando, a preocupação com as contratações públicas nesse momento, né, em virtude dessas dispensas de licitação, enfim, e preocupado como é que o Tribunal de Contas está conseguindo acompanhar isso, como é que o Tribunal está conseguindo fazer a fiscalização dele, principalmente porque deve estar todo mundo home office, vamos dizer assim, né? E se estão conseguindo fazer inspeções físicas nos equipamentos que estão sendo construídos, vendo se os aparelhos que estão sendo adquiridos realmente estão chegando, e se os preços estão condizentes, enfim. Eles estão perguntando quais são os instrumentos que o tribunal está usando hoje para conseguir dar essa garantia à sociedade de que as contratações estão sendo feitas de forma adequada. Pois é, como eu estava falando para você há pouco, saí de uma reunião agora no Google Meet com o secretário de Controle Externo em todo o país, exatamente para isso. A gente está definindo e aprendendo com a experiência do outro, boas práticas, o que alguém fez bacana lá no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no DF, e o que está sendo feito bacana aqui no Ceará, para a gente compartilhar essas práticas. Então, o que está sendo feito especificamente aqui no Ceará, né? Já está sendo construído. Por exemplo, não sei se vocês viram, foi noticiado no site do tribunal, equipes do TCE foram lá, havia questionamento sobre, por exemplo, o presidente Vargas, né? Então, equipes do TCE, junto com o pessoal do Ministério Público Estadual, equipes do TCE foram ao presidente Vargas ver a construção, que é que havia uma série de documentos foram solicitados, né? O TCE formou uma comissão específica de comissão de 6 ou 7 servidores, multidisciplinar, com engenheiros, com advogados, contadores, enfim, gente de várias áreas, servidores efetivos do tribunal, da Secretaria de Controle Externo, para acompanhar as licitações que estão acontecendo, denúncias que estão ocorrendo, nosso canal de ouvidoria continua aberto. Enfim, o tribunal está atuando
muito fortemente. É claro que com todas as restrições do momento, agora, que todos estão enfrentando, né? O trabalho está sendo, a maior parte, em home office, não tem jeito, apesar de ter feita essa fiscalização presencial, os engenheiros do tribunal foram lá, ao PV, mas, regra geral, é por análise de documentos, análise dos editais, o nosso observatório de licitação também está funcionando a pleno vapor, não é? Então, o tribunal tem sim uma estratégia, apesar de todas as limitações agora do momento, tem sim uma estratégia para fiscalizar, para acompanhar de muito perto todas essas contratações que estão acontecendo no âmbito da Covid-19. E, além disso, julgamentos também estão sendo realizados. Em um mês de março, desde que o tribunal passou a ser por home office para agora, um mês, foram mais 1.050 processos julgados pelo tribunal, pelo plenário virtual. Então, não parou de forma nenhuma. Cautelares estão sendo examinados. Eu mesmo, como relator, examinei uns 3 ou 4 pedidos de cautelar, pedi esclarecimentos. Continua funcionando. Apesar de todas as limitações, a gente está funcionando não só aqui internamente, como procurando dialogar com o Brasil inteiro. Agora mesmo, nessa reunião com o secretário de Controle Externo, o secretário de Controle Externo do TCE do Amazonas me relatou que eles multaram lá, o TCE multou o governador do estado, a multa mais alta que tem, porque eles pediram esclarecimento que não foi prestado, e o tribunal pediu o afastamento da secretária de saúde do Amazonas, porque também não houve, porque não atendeu determinada coisa que o tribunal estava entendendo. Quer dizer, esse é o Tribunal de Contas do Amazonas. Eles já estão atuando, tem equipes lá atuando e tudo mais. Outros não, estão uma atuação mais orientativa e tudo mais. Aqui nesse campo de orientação, também o site do tribunal divulgou muito bem. Outro dia, semana passada, o presidente do tribunal, o conselheiro Valdomiro, a pedido da pressa, a Associação dos Prefeitos, fez uma teleconferência com todos os prefeitos do estado do Ceará, todos que quiseram participar, todos foram convidados, esclarecendo dúvidas, questionamentos, enfim. Inclusive com 3 ou 4 principais assessores dele que receberam as perguntas previamente, depois foi aberto perguntas posteriormente também, mas receberam perguntas anteriormente. Eu acho que eram mais de 100 perguntas que foram esclarecidas, dúvida de toda a ordem que os prefeitos têm. Exatamente por isso também. Aquela ideia de que o tribunal tem que fiscalizar, é seu dever, e vai continuar fazendo isso, mas principalmente o que ele quer é que as coisas funcionem, quer que o respirador chegue, enfim, que as coisas aconteçam da melhor forma possível, que o hospital seja reconstruído o mais rápido possível. Mas claro que quer que tudo isso aconteça sem superfaturamento, sem desvio, cumprindo a lei e tudo mais. Então, esse papel orientador do tribunal tem sido reforçado de várias formas, e essa é uma das formas. Semana passada, o presidente Valdomiro teve essa teleconferência com os prefeitos, e foi muito bom. Teve até editorial do jornal O Povo elogiando a iniciativa, que realmente foi muito bem sucedida. Como é que está essa experiência, aproveitando, falando um pouco sobre o Tribunal de Contas? Inclusive, quem quiser fazer pergunta, pessoal, pode ir fazendo aqui, que a gente vai replicando aqui para Edberto. Como é que está o tribunal depois da extinção do TCM? Você acha que houve avanços em relação a essa missão do tribunal ele está conseguindo realmente assumir as funções que eram antes do Tribunal de Contas do município? O que houve de ganhos e o que houve de prejuízos para a sociedade? Isso é um tema até que muita gente pergunta e se discute isso, mas você que está no tribunal, que foi presidente agora recentemente, enfim, tem toda a sua experiência, qual é a sua análise sobre isso? Interessante isso tudo. De fato, houve uma fase de transição, né? Fase inicial, porque foi feito de forma abrupta, não houve um maior planejamento, mas hoje o tribunal está completamente integrado. A gente conseguiu aprovar uma lei orgânica única. A gente teve, ano passado, por exemplo, em 2019, o maior número de julgamentos dos últimos 10 anos, julgamentos municipais dos últimos 10 anos. Isso mantendo o mesmo nível de julgamentos de contas estaduais, não houve queda nenhuma. Então, no fim, apesar de todo o esforço de transição, que foi notável, né, foi muito grande, mas hoje você tem um tribunal só, que é muito mais forte do que ter 2 tribunais separados. Na prática, acabou acontecendo isso. Tem muita sinergia entre a atuação municipal e a atuação estadual. Sinergia entre os técnicos, sinergia entre sistemas. Enfim, acho que os ganhos são consideráveis, embora o custo tenha sido alto, né? O custo de transição tenha sido alto, mas já foi superado. Ficou mais ágil,
muito mais, todo mundo trabalhando num prédio só. Hoje está todo mundo trabalhando num prédio só, quer dizer, você não tem mais 2 prédios. Você tem a uniformização das decisões, que as decisões estaduais e municipais é a mesma. O que acontecia, por exemplo, antes? Você ia num município qualquer, um município qualquer do interior do estado, fazia um convênio com o estado. Aí iam lá os auditores do TCE olhar esse convênio. Daqui a pouco, iam os auditores do TCM olhar os recursos municipais. Quer dizer, em equipes separadas, em tempos diferentes. Agora não, vai uma equipe só, não é? Olha tudo, olha convênio, olha os recursos municipais propriamente ditos. Então, os ganhos de sinergia são muito evidentes. Então, eu vejo hoje... É claro que vocês que são contadores, estão do outro lado, que às vezes podem até nos dar um feedback bom e fazem críticas. De vez por outra, a gente escuta críticas, escuta comentários, e a gente procura aperfeiçoar. Os advogados sempre interagem muito com a gente também e fazem, às vezes, críticas, a gente procura corrigir. Eu acho que é do jogo, faz parte das coisas. Mas, de uma forma geral, passado o período mais difícil, a gente hoje está em um patamar muito mais alto. Investimento muito maciço em treinamento. A gente criou um programa auditor do século XXI, as pessoas foram muito treinadas em tecnologias de ponta, o setor de informação estratégica funcionando muito bem, observatório de licitações funcionando muito bem, enfim, várias coisas. Nós temos exemplo de julgamentos agora, principalmente de prestação de contas. A gente modernizou inicialmente os estaduais com o Ágora, e agora a gente já contratou, estamos ano passado, está em fase de implantação agora, o ETCE, que passa para outro patamar também, a prestação de contas dos municípios, com muito mais agilidade, muito mais possibilidade de cruzamento de dados. Enfim, eu acho que sempre nada é só bom, né? Tudo tem os dois lados. Mas o efeito líquido, Robson, me parece que é plenamente favorável. Depois de todo o custo de transição, acho que o efeito líquido hoje tem uma gestão muito mais forte, muito mais azeitada, muito mais integrada e muito mais sólida, realmente. Voltando aqui um pouco ao assunto da pandemia, né, com relação à questão da economia, e a gente sabe que as prefeituras, boa parte das prefeituras do país hoje, elas não conseguem sobreviver com suas próprias receitas, né, as receitas próprias de tributos municipais, elas precisam viver das transferências, dos fundos de participação, né, e agora, com esse momento que nós estamos vivendo, me parece que o cenário vai ser muito mais negro para essas prefeituras de uma forma geral, né? Para quem não tem capacidade, às vezes, de pagar, às vezes, uma folha de pagamento. Né? Você que está no tribunal deve ter até mais percepção sobre isso. Quais são as alternativas que se terá para conseguir realmente manter os municípios funcionando bem, prestando serviço à população de forma eficiente, ou dando as condições básicas, né, pelo menos na área de saúde, educação, que já é tão difícil hoje. Imagine no momento pós-pandemia, como é que você enxerga isso? Você vê aí alguma luz, algum aprendizado, será, se a gente vai tirar disso tudo, né, seja no setor público, seja na iniciativa privada, seja nós como pessoas, o que é que se pode fazer de diferente daqui para frente, para que a gente possa realmente cada um cumprir seu papel com mais eficiência? Esse é um ponto muito interessante, porque a gente viu que o governo tomou as providências imediatas. Essas foram tomadas, como eu estava elogiando no começo. A medida provisória 938, que complementou os fundos de participação por 4 meses, né? Tanto os fundos de participação dos estados quanto dos municípios. Houve uma queda brutal, né? Que essa economia para, o imposto de renda diminui drasticamente, e cai também o IPI, que são a base dos fundos de participação. Então, o que o governo fez? Garantiu os valores do ano passado para diminuir as perdas, mas só por 4 meses. Aí o Congresso está estudando estender isso pelo menos até o final do ano. Providência importante. Mas o que eu tenho até insistir, vou até insistir nisso de novo, tem muita gente achando que basta que o papel do Estado, esse papel forte do Estado, gastando muito mais, tem esse déficit que o Mansueto falou ontem de 700 bilhões, 10 vezes do ano passado, déficit primário, vai ser suficiente este ano. Não vai, gente. O grande problema, esse ano vai ser, claro, o ano pior. Mas ano que vem, a economia não vai ser reativada imediatamente. A reativação da economia vai ser
lenta, vai ter vários passos. Há uma certa desorganização agora do setor produtivo, e que tem que ser minimizado com essas medidas de hoje. Mas o fato é que a recuperação não será imediata. Por isso aqui a gente tem que estudar medidas para este ano, emergenciais, como já foram adotadas algumas, como falei, orçamento de guerra, importantíssimo, CPLP 149 complementa ICMS e ISS dos estados e municípios, importantíssimo. Essa medida para o 0938 complementa fundos de participação, importantíssimo. Mas então, são medidas por 4 meses, ou até o final do ano no máximo. Aí ano que vem? Ano que vem é o ano de novo de a gente voltar a falar plenamente nas regras fiscais da LRF. Então, quer dizer, chegou o 1º de janeiro. Agora então os prazos começam a correr de novo. Você tem quem tiver desenquadrado tem ali só 2 quadrimestres para se recuperar, é isso? Então o Congresso Nacional, e não é o Tribunal de Contas que vai decidir isso, o Tribunal de Contas é só o termômetro. Então, às vezes ele é acusado disso. O tribunal está sendo muito duro. O tribunal, até eu digo isso quando eu recebi muitos prefeitos, muitas pessoas lá, e criticava às vezes o tribunal. Mas o tribunal tem que ver isso. Eu digo, gente, o tribunal não é o Tribunal de Contas que faz a lei. O Tribunal de Contas até entende todo o problema. E procura ter o máximo de boa vontade, de compreensão. Esse é o seu papel. Mas o fato é o seguinte, esse é um trabalho para o legislador. Então, o meu ponto é, essas regras todas que estão sendo afrouxadas agora para este ano, durante a pandemia, depois que passar a pandemia, elas precisam ter continuidade por um período maior, pelo menos por 1 ano ou 2. E o Congresso Nacional vai ter que agir nesse campo também. Por isso, mas de novo, não é um trabalho do Tribunal de Contas. Se em 1º de janeiro, gente, acabou a pandemia e o Congresso Nacional não tomar nenhuma providência, o Tribunal de Contas, obviamente, tem que aplicar a lei. Senão seria presunção do Tribunal de Contas, seria usurpação do Tribunal de Contas, ele querer legislar no lugar do Congresso. Quem legisla é o Congresso. O Congresso diz, olha, a partir de 1º de janeiro volta a valer integralmente a LRF, a gente tem que aplicar, não tem jeito. Então, quem tem que mudar, por isso que eu estou alertando isso, que não vamos achar que passou a pandemia, voltou às atividades econômicas, acabou o lockdown, o vírus foi controlado, descobriram uma vacina, a economia imediatamente vai voltar, a arrecadação voltar. Não vai ser assim, isso vai demorar. Igual o pós-guerra, houve uma destruição de muita coisa. Então, você vai precisar de 1 ano ou 2. Ano que vem será um ano difícil ainda. Por isso é que essa legislação, esse ano precisa ser mudada, mas ano que vem também. Me parece que esse vai ter que ser o caminho. Robson. Então, a gente compreende, eu estou dizendo isso, compreende a dificuldade dos municípios. Claro que a gente compreende. O Estado, a gente compreende. Mas nós não somos o Tribunal de Contas, não é legislador. Não é? É um papel, uma tarefa, como tem sido até agora. Veja, quem está tomando essas medidas todas não é o Tribunal de Contas, não é o TCU, os TCS. Quem está tomando essas medidas todas de afrouxamento dos limites da LRF é o Congresso Nacional. São eles que têm que tomar essas medidas, porque realmente é lá que é, né, o fórum adequado para se discutir essas questões. Nós observamos aqui que alguns estados decretaram, e até para esclarecer para quem não está nos ouvindo, estado de calamidade, e outros decretaram estado de emergência. O que é que autoriza, vamos dizer assim, a um estado que decretou calamidade e outro que decretou emergência? Qual é a diferença de gastos públicos, vamos dizer assim, que ele ou dispensa de licitações que teriam, ou se ambos estão dispensados? Qual é a diferença básica desses dois instrumentos aqui? É porque o estado de calamidade ele é mais abrangente. Por exemplo, para você conseguir ficar livre dos limites de enquadramento da lei de responsabilidade fiscal, precisa de estado de calamidade. A lei de responsabilidade fiscal não fala em estado de emergência, ela fala em estado de calamidade, que precisa ser aprovado no âmbito federal pelo Congresso Nacional, né, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. No âmbito dos estados, precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa. E é interessante isso, Robson. Dos municípios, não é a Câmara de Vereadores que aprova, não. Quem aprova é a Assembleia Legislativa. Então, o município pede, mas quem aprova é a Assembleia, não é a Câmara de Vereadores. Dos municípios, para calamidade. Então, a calamidade é mais abrangente. O estado de emergência já dá alguns refrescos na área de compras, né, na licitação, você consegue dispensa de licitação para aqueles itens relacionados, aqueles produtos e itens relacionados ao objeto do estado de emergência. Mas a situação atual não é do estado de emergência, é um degrau na frente. É de fato estado de calamidade. Por isso que a União decretou, o estado do Ceará decretou e vários estados decretaram. E se você só vai conseguir, repetindo a história, você vai conseguir o refresco para os limites
da LRF, nos termos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, se o Estado ou o município declarar estado de calamidade. Não basta o estado de emergência. O estado de emergência dá alguns refrescos na área de compras e tal, mas a LRF tem que ser calamidade. Tá. Você começou fazendo uma avaliação aí de vários momentos da história, vamos dizer assim, de vários países que passaram por grande dificuldade na época da guerra, na época de depressões econômicas. E hoje é um problema global. Todos nós estamos enfrentando aí, praticamente todos os países, né, todas as nações enfrentando a pandemia. E quem, assim, você observa que está conseguindo as melhores práticas, que está conseguindo, nós estamos bem nesse cenário, como é que está a gente, a nível do Brasil, nesse contexto mundial, de tratar esse tema? Como é que você está percebendo isso? Você acha que nós estamos no caminho certo? Quais sugestões você daria para a gente corrigir a nossa rota? Eu acho o seguinte, quando a gente olha o resultado geral, apesar de todos, né, os conflitos que a gente está vendo aí, a falta de coordenação federativa no Brasil, que é muito evidente, coordenação federativa na área de saúde, né, numa hora o presidente dizia uma coisa, o governador dizia outra, o próprio ministro da Saúde dizia uma coisa, o presidente dizia outra. A falta de coordenação federativa no Brasil, um grande problema. A gente viu isso também nos Estados Unidos. Né? O presidente Trump, com muitas dificuldades com alguns governadores, quem é que define o lockdown. Mas na Europa também a gente teve reclamações em alguns países, na Itália, de que a resposta estava sendo muito lenta, estava faltando solidariedade. Então, há muitos problemas de uma forma geral, não é? Mas o fato é o seguinte, a gente, tirando os problemas, olhando a resultante, o resultado líquido, aqui no Brasil, a gente está caminhando bem de uma forma geral, né, comparado com a experiência americana e a experiência europeia. Por que eu digo isso? E não necessariamente é mérito do Poder Executivo Federal, mas o sistema está funcionando. Por exemplo, essa PEC do Orçamento de Guerra foi iniciativa da Câmara dos Deputados. Não foi o Poder Executivo, que tinha uma visão assim, muito liberal, muito anti-Estado, principalmente o pessoal da economia, né, do Ministério da Economia tinha essa visão, um certo preconceito contra o papel mais ativo do Estado, mas foi lá a Câmara e resolveu, mandou para o Senado fez algumas modificações e voltou para a Câmara. O fato é que está sendo encaminhado o orçamento de guerra, que dá muito mais instrumentos ao Banco Central. Depois o próprio Executivo viu que era importante também, se engajou, né, o próprio Banco Central deu opiniões e foi ouvido, e boa parte foi feito de acordo com o que eles pensavam também. Essa complementação de ICMS e ISS para os estados e municípios. De novo, foi uma iniciativa do Congresso Nacional. A própria Câmara aproveitou aquele PLP 149, que tratava até de matérias diferentes, e aproveitou, que era até mais antigo, aproveitou e colocou essa complementação. Com muita resistência do Poder Executivo Federal, que entendeu que não era o melhor caminho, queria uma ajuda menor, e estava propondo uma ajuda que era mais ou menos a metade daquilo. Mas o fato é que foi aprovado na Câmara e está lá no Senado sendo discutido. E eu espero que o Senado aprove, que é fundamental, senão os estados e municípios vão entrar em colapso muito grande se não houvesse complementação. Então, o que eu vejo é isso, é que, no fim do dia, as coisas estão se encaminhando aqui no Brasil. Apesar, né, de muitas quebra de braço, e é normal da democracia, é assim mesmo, até porque não é hierarquia, não é ditadura, é diálogo, cada um pensa de um jeito, e é normal que seja assim. Mas a resultante me parece que está caminhando bem. Né? Todas essas medidas foram encaminhadas, são medidas fortes. Né? Esse ano vamos ter um déficit aí de 700 bilhões de déficit primário. E o que é isso? É gasto público. E daí está saindo esse dinheiro, gente. Se não tinha antes, como é que apareceu esse dinheiro? É basicamente endividamento público. Né? E emissão primária. O Banco Central está emitindo moeda. Até tem uma grande discussão sobre isso. O que você deve fazer? Está usando as reservas internacionais agora? Tem muita gente defendendo, olha, no momento de usar, tem 300 e tantos bilhões de reserva, é o momento de usar as reservas. A gente que diz, olha, nós acho que não, é o momento de aumentar o endividamento público, o momento de emissão primária de moeda. Pega a emissão, o Banco Central como emissor de moeda, e passa a emitir moeda maciçamente. Ah, mas isso vai causar inflação? Há toda uma discussão sobre isso. Olha, como vai causar inflação, gente? O problema hoje talvez seja deflação. Olha o preço do petróleo aí, a queda que ele está tendo, o petróleo está com preço negativo um dia, não é? Preço negativo, quer dizer, porque as fábricas estão paradas, as pessoas estão sem se movimentar, como é que vai ter inflação? Quer dizer, então, agora não é o momento de atuar mais fortemente o governo gastando mais e como se endividando ou emitindo moeda.
Usar reserva talvez, mas tem o ponto negativo, que a reserva não foi feita para gastar nessas coisas. A reserva é muito mais uma proteção cambial, para evitar se houver uma fuga de dólares muito forte do Brasil, você tem uma proteção contra isso, para ter um ataque especulativo contra a nossa moeda. Não é para gastar em gastos correntes ou mesmo investimento do país. Mas, enfim, eu acho que as providências estão sendo adotadas. Por isso, respondendo a sua pergunta, é isso. Com muitos problemas, claro, com falta de coordenação, poderia ser muito melhor isso. É uma falha do Brasil, é evidente, a falta de coordenação federativa. Isso está muito evidente. Mas a gente vê que, de um jeito ou de outro, por iniciativa até da Câmara, que adquiriu uma proeminência muito grande nisso tudo, por exemplo, relaxando a regra de ouro também, que foi importante para a União, para poder se endividar mais, para gastos correntes, fazer transferência e tal. Essas providências, quer dizer, não estão parados. A gente diz assim, está parado tudo, por ideologia, não está tendo... Não, olha, os R$600 estão sendo pagos às pessoas que ficaram sem empregos, não é? Estão sendo pagos os R$600. Quer dizer, está atuando. Transferência para estados e municípios está sendo feito, e já foi feita, a primeira parcela já foi transferida, essa transferência adicional aí, recompondo o valor no passado. O ICMS e ISS já foi aprovado na Câmara, está no Senado. Espero que o Senado aprove o mais rápido possível. Enfim, os mais poderes do Banco Central foi aprovado na Câmara, está no Senado. Espero que ele aprove o mais rápido possível. As providências estão sendo encaminhadas, me parece que está sendo encaminhado. Apesar de todo o problema de coordenação federativa no Brasil, que é muito evidente que urge que seja resolvido e seja melhorado. Edilberto, se falou muito na época da reforma da Previdência, que era necessária para diminuir o gasto público, né? E agora nós entramos aí num momento que precisa ter muito gasto público para poder suportar todo esse problema que nós estamos enfrentando. Você acha que nós comprometemos os ganhos que teríamos com a reforma da Previdência nesse momento? Porque essa aqui é uma questão interessante. É que você está em guerra, né? Está sendo comparado, não sou eu que estou comparando, o mundo inteiro está comparando essa pandemia a uma guerra. Na hora da guerra, você não vai pensar olha, eu não posso, as pessoas estão morrendo, eu não posso gastar, porque tem um limite da lei de responsabilidade fiscal, não é? Então, claro, esses ganhos todos que estavam previstos e são fundamentais, o controle das contas públicas é fundamental, gente. Ele é importante, é um valor fundamental para evitar explosão da dívida pública, para evitar inflação, fundamental. Mas agora a gente está no momento de guerra, no momento que a gente tem que salvar vidas, a gente tem que organizar a economia, para evitar que haja o que houve em 29. Eles foram muito conservadores lá em 29, que o resultado foi a desorganização completa do sistema produtivo. Saques em massa, fome nas ruas, pessoas com fome, as empresas quebrando, o sistema bancário quebrando. O resultado disso aí foi o caldo de cultura, foi o ovo da serpente para as ditaduras, e depois para a Segunda Guerra Mundial. Se quer evitar isso, se aprendeu com a história, ensinou, se quer evitar isso. Então agora esse valor, que é fundamental em tempos de paz, que é o equilíbrio das contas públicas, ele acaba sendo um valor menor em tempo de guerra, não é? Então, a reforma da Previdência foi fundamental, foi importantíssima. Não se discute isso. Mas agora você tem um problema muito mais grave, muito mais sério para ser tratado, que é isso, é desorganizar completamente o sistema produtivo, as pessoas ficarem nas ruas, fome. Isso aí, daqui a pouco a gente tem, né, todo o caldo de cultura de uma ditadura, de saques em massa, de fome, enfim. A história nos ensinou muito isso. O que parece é que a agenda positiva perdeu qualquer importância, né, de reformas administrativas, como aconteceu a previdenciária, a reforma tributária. Então, nós agora, nesse momento, temos que deixar essa agenda totalmente de lado e pensar exclusivamente nesse momento que você disse que é um estado de guerra, né? Nós estamos com uma guerra contra um inimigo invisível que não tem, você pode ter o arsenal que tiver, você não vai conseguir combatê-lo, você vai ter que combater ele de outra forma, de uma forma até em que se vai gastar muito, mas não vamos ter assim, a percepção de imediato dos resultados. E qual é a tua expectativa? Quando é que tu acha que a gente começa a retornar realmente à vida normal? Você que é um estudioso aí da economia do Brasil, mas não só do Brasil, mas do mundo. Qual é a tua expectativa? Quanto tempo nós vamos levar para retornar o nosso crescimento? Dizem que nós vamos perder 10 anos. Isso é verdade? Como é que tu enxerga isso? Qual é a tua avaliação? Pois é, Robson, eu acho que essa é uma pergunta, como o pessoal diz, a pergunta de $1 milhão, né? É o que todo mundo quer saber.
e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Eu comecei citando uns dados que a revista The Economist, aquela Economist Intelligence Unit, que é Deixa eu ver o celular que começou a... Só um instante. Ela lançou agora umas previsões, né, de queda do PIB esse ano para vários países. Então, a queda é muito brutal. E para ano que vem? Vai depender da extensão. Se conseguirem descobrir essa vacina logo, né, controlar isso logo. Tem vários testes aí, vários países dos Estados Unidos estão fazendo já testes com pessoas. Se for descoberto logo, né? Então, a gente talvez tenha um efeito aí, ano que vem a gente já consiga começar a recuperar a economia. Mas se não, se esse vírus aí revelar capacidade de mutação, como alguns apontam, que por exemplo, na China pode ter agora uma volta, ao fim do lockdown, pode ter uma volta, um rebote do vírus, né? E é isso que muitos países estão com medo agora. Olha, a gente vai reabrir a economia e as pessoas começam a trabalhar de novo e aí tem um rebote, né? Tem o vírus aí aparece com força de novo. Então, quer dizer, como isso está em aberto, a gente não sabe ainda exatamente o que é isso, ninguém sabe exatamente até onde o vírus vai, qual o alcance dele, por isso que você não consegue ter uma resposta quando é que a economia vai se recuperar, quando é que a gente vai voltar a ter vida normal. Por isso que eu acho que no melhor cenário olha, tudo bem, começa a voltar agora, daqui a 15 dias, daqui a um mês, o mundo começa a voltar devagarinho e o vírus não tem um segundo repique, né? Não tem um rebote aí. E aí sim, então a economia começa a se recuperar a partir do segundo semestre, o terceiro trimestre já é bem melhor do que agora, começa a recuperar, e a partir do primeiro trimestre do ano que vem a gente volta mais ou menos à vida normal. E aí pode voltar toda a agenda que estava seguindo antes, agendas, reformas estruturais no Brasil e no mundo. Mas depende muito disso. Eu acho que, como essa questão ainda está em aberto, qual é o alcance desse vírus, aí não se tem ainda muita clareza sobre isso, que é difícil dar uma resposta nesse campo. Agora, um pouco essa história... mas quer dizer que então que a agenda de reformas estruturais ela foi abandonada? Eu acho que a questão não é essa. A questão é o que é imediato. É um pouco isso. O sujeito, por exemplo, está estudando inglês, está estudando línguas estrangeiras. Aquilo aí vai ser muito importante. Tá ok aí? Pode continuar. Estou só vendo o tempo aqui. O sujeito está estudando uma coisa estrutural para a vida dele, importante. Ele está estudando inglês, porque ele quer fazer um curso, não sei o que e tal. Aí, de repente, tem um incêndio na casa dele. É claro que ele não vai continuar estudando inglês naquele momento, né? Ele vai querer apagar o incêndio. É um pouco isso, quer dizer, o momento agora é de cuidar disso que é imediato. Porque a gente tem que sempre entender, separar as duas coisas. A primeira coisa são os gastos com a pandemia, né? Os gastos com saúde, que aumentaram brutalmente. Depois a desorganização da economia, que era da arrecadação e desorganização das empresas, da economia, o desemprego enorme e tal. Quer dizer, você tem gastos muito grandes, tanto com o gasto direto com a saúde, quanto o gasto para compensar os danos que a pandemia causou. Então, essa que é o grande desafio do momento. Né? Por isso que é tão difícil assim. Porque é como se fosse uma tempestade perfeita. Ele aumenta minhas despesas dramaticamente, despesa direta de saúde, mas também despesa com seguro-desemprego, com auxílio aos mais necessitados, a estados e municípios, enfim, a auxílio a empresas que estão em dificuldade, e diminui as minhas receitas pela desorganização da economia. Né? Então, é realmente complicadíssimo isso. Por isso é que é difícil você falar agora em agendas estruturais. Agora, não quer dizer, isso também, por isso que o Tribunal de Contas continua atuando, que as pessoas têm agora autorização para desperdiçar dinheiro. Ao contrário, é um momento de muita austeridade, não é? Um momento de todos darem a sua contribuição, de ter austeridade nas organizações públicas. Isso sim, essa agenda de eficiência nos perdeu, pelo contrário, de maior produtividade. Mas eu acho assim, o que é prioritário agora é isso, é evitar que haja um colapso do sistema bancário, do sistema econômico, e com isso desemprego em massa, grande depressão, a gente entra um grande atoleiro, que é o que todo mundo quer evitar. Gilberto, está faltando aqui 40 segundos para a nossa live cair. Pois não. Agradecer aí por essa aula, viu, que nós tivemos hoje aqui, de economia, de visão aí da nossa situação em relação a outros países, enfim. Parabenizar aí também pelo conteúdo que você apresentou para a gente. Muita gente aqui que acompanhou também parabenizando. E dizer também que o conselho está à sua disposição, como sempre esteve. Né? Que você precisar aí da gente, estamos aí
à sua Tá total joia. disposição, tá? E quero agradecer mais uma vez. Um grande abraço aí para todo mundo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme conversar com você, Robson, e responder as perguntas. Também estou sempre à disposição. Sou um grande admirador do Conselho de Contabilidade aqui do Ceará. Tá encerrando aí. Um abraço. Vai cair Um abração. agora. Tchau.